Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Plano Consequência. Eu sou o Bigode. Eu sou o Luiz. E hoje nós vamos falar aí sobre Invencível, no caso, como que essa empresa consegue fazer um episódio horroroso e outro incrível em sequência, é algo inexplicável. É um morde-a-sopra total, né, mano? Caraca, como é que pode um negócio desse? Bom, a gente vai comentar aqui algumas cenas, né, do episódio 4. E do 5. Mas do 4 acho que um pouco menos, porque ele foi realmente, assim, um pouco mais fraco, né? Bem mais fraco, na real. Porque, como vocês já devem ter visto, a internet tá comparando esse como se fosse, o episódio 5 no caso, como se fosse o melhor episódio. E o 4, esse 4 o pior. É. Mas realmente, velho, assim, acho que não tem nenhum outro episódio que eu lembro que me... Cara, dificilmente eu fico entediado com Invencível. Esse episódio 4 ele conseguiu, Então eu acho que esse não é um dos... Se não é o pior, é um dos piores, velho. De verdade. E o 5 um dos melhores. Ó, eu vou falar um negócio assim. Essa série, esse foi o episódio mais capítulo extra de todos os tempos, assim. Você pega num quadrinho, assim, sabe? É muito comum você estar lá lendo um quadrinho, né? Tipo, semanalmente, coisa do tipo. E aí, do nada, troca o roteirista, que vai trazer um especial. Esse foi total um episódio especialzão, assim. Daí que o roteirista é o mesmo dos quadrinhos. Então... só que a vontade dele era ter feito essa saga no inferno, então eu também acho que não acabou. Ela vai nos quadrinhos ela volta, né? A Vulcânica depois. Então... Aliás, a primeira aparição dela é muito à frente, daí ele trouxe ela antes, no caso. Só que toda essa saga onde o Invencível vai pro inferno e tudo mais não existe lá nos quadrinhos, tá ligado? Então eu acho que ele vai dar uma estendida ainda nisso e vai deixar um pouco melhor, né, o que ele queria fazer. Antes da gente começar a comentar, gostaria que vocês, né, nos apoiassem. Então se inscrevam no canal, deixem um like. O que vocês estão achando aí de Invencível? Comentem aí. E vocês estão gostando? Gostaram do 5º episódio? Não assistiram ainda? Só lembrando que vai ter spoilers. Então se você não assistiu, vai lá assistir e vamos lá. Aqui é basicamente uma parte onde o Mark fica chorando pro alfaiate dele, né? Que, é porque eu matei uma pessoa e tal. Eu não quero mais usar minha roupa. Esse personagem, ele serve muito como... Psicólogo. Ele faz o papel que o pai do Mark deveria estar fazendo, né? Como não tá lá, ele acaba... E ele era o melhor amigo, né? Do Nolan, né? Então acaba que ele conhecia o pai dele e provavelmente isso acaba fazendo com que o Mark se sinta mais próximo até de forma inconsciente do próprio pai, né? Digamos assim, né? Cara, eu acho que o orçamento de batalha que mais teve, que foi gasto, foi nessa primeira cena aqui, que ninguém tava nem aí pra esses personagens aqui que teve luta aqui. Eu acho que sim, até melhor que a última, velho. Essa cena. Em questão de qualidade. E mesmo assim, não é grandes coisas. Só pra deixar claro. Sim, a gente teve a Vulcânica aqui, né? Que ela tem 3 frames pra boca. Um fechada, meio aberto, totalmente aberto, e fica variando nisso. Aí a gente vê esse visual dos demônios aqui, que são meio que irmãos de batalha do Damien Darkblood. E a gente descobre que ele tem uma irmã também, não sei se ela... Eu acho que essa personagem não existe nos quadrinhos, porque ele é muito piada lá nos quadrinhos só. E então, aquilo que a maior crítica desse episódio é que o inferno ele é vazio, né? É a rainha do nada, né? A rainha de sem governo. Porque... Eles ficam falando de seres que estão ali, que são torturados pra manter aquela realidade, um negócio assim, só que a gente não vê e a gente também não sente impacto de nada disso. Tipo, não tem grito direito, não tem nada. Não tem cidadão assim, comum, né? Sei lá, pessoas não são torturadas, morrendo de fato, pra você. Então, ele explica até que, tipo... Não são os humanos que vão pra lá ou coisa do tipo, mas tem uns seres ali que eles são meio que guardiões desses seres e eles precisam estar sempre atormentando esses seres pra que eles não subam pra superfície e isso acabe destruindo o planeta, tá ligado? Só que na prática não tem um flashback, não tem nada pra ilustrar um desenho numa parede, tá ligado? Tipo, nada, não tem nada. Uma pintura rupestre, né? Sei lá. Porque, por exemplo, se a gente chega lá naquela caverna que tá lá é o Satã? Eu esqueci como é que tá sendo chamado. É o diabo, enfim. O Satã. E lá tem, por exemplo, né, um desenho na parede mostrando, né, que é tipo a história dessa espécie e o porquê que eles estão ali fazendo o que fazem. A gente já entender e ilustrar melhor. Não tem nada, não tem castelo. Conversa chata. Então, não tem castelo, não tem casa, não tem reino, não tem nada. Vocês estão dominando aí pra quê, exatamente? Vocês estão brigando pelo quê?
Sim. Aí tem essa luta aí, primeiro, eles levam uma coça pra vulcânica. Que eu achei os poderes dela muito estranho também, porque ela tem uns golpes de fogo, ao mesmo tempo as unhas dela cortam, ao mesmo tempo ela cria umas pedras, é tudo meio confuso. Aqui o Robert Kirkman continuou trazendo o Hellboy com força, né? O Hellboy, quando ele tá com o overpower, os chifres dele crescem, né? E aí fica com uma coroazinha de fogo aqui. Eu achei o capacete dele muito parecido com o do Loki também, né? Aí a irmã dele se lasca nessa briga aqui, né? Ó, de um jeito brutal. Só que, novamente, não tem peso, porque ninguém morre nessa série, de fato. Aí ela deixa ele vivo pra catar os restos e levar lá pro cara, né? O chefe dele. Aí ele passeando no inferno um pouquinho, ele leva pra lá, pra cá, faz o ritual, revive. É tipo um bully, sabe? Tipo, você vai lá, apanha dele, volta, quer se vingar, não acontece nada, e fica nisso durante 1000 anos. Olha como o estado do Satã aí tá parecendo o Eric Cartman do... Tá o bagaço. tá muito... Tipo assim, a expressão é muito aqueles... os personagens de South Park, tá ligado? A animação tá igual também. Sacanagem. Muito bom. Aí aqui eles vão começar a fazer a preparação pra trazer o Omni-Man. Só que aí, como o Omni-Man não tava Isso na eu Terra, achei, cara, uma das coisas mais legais desse episódio, eu achei, né? Porque ele faz um ritual reverso, né? Pra conseguir exorcizar o Omni-Man da superfície pra cá. Só que o sangue dele é muito parecido com o do Mark. E aí ele é trazido porque ele tem o mesmo sangue, tipo, ele é organicamente parecido com o Omni-Man. O ritual confundiu. Mas daí o Mark ele confunde como se ele já tava naquele dilema, tipo, eu sou meu pai e tal. E aí ele fica pensando nisso, tipo, será que ele me chamou por conta do meu espírito? Não, era só pelo corpo mesmo que é parecido. É real, dá pra interpretar dessa forma. Eu não tinha reparado nisso não, viu? Mas ele fica comentando, tipo, o feitiço me confundiu com meu pai, então eu devo ser parecido com ele. Mas isso também implica naquela questão genética, né? Talvez o DNA humano do Mark tenha desaparecido completamente já, né? Por isso que só identificou... Cara, muito louco isso. Tá, a gente tem a cena do... essa cena aqui não serve pra nada. No caso, já tá enrolando umas 3 temporadas com essa múmia que eu não sei pra que ela serve. Ele não sai do lugar. É o maior... É o alívio cômico mais duradouro que eu já vi na minha vida. Que não é engraçado ainda por cima. Não sai de lugar nenhuma. Mas agora, finalmente, ele vai sair, né? Decidiu. Então. Só que a gente não sabe se vai ver o que vai rolar nessa temporada ainda, né? Você aposta quanto que vai ser tão anticlimático quanto o Mark ele acaba com a vulcânica? Num soco. Eu não duvido, não. Não duvido nada. Nossa, o Mark estourou a cabeça dela umas... Sei lá, foi umas 5 vezes, né? Foi engraçado. Mano, esse episódio ele é tão previsível que eu falei que os caras tá tendo maior trabalho de matar ela. Quer ver que ele vai dar uma nela, de dito e feito. Faria completo. Então faz sentido, porque, mano, o cara... Se você comparar o que a gente viu de poder dela contra os demônios lá no começo... Você fala, mano, o Mark chega aí, ele parte ela em 50 pedaços, porque ele apanhou tanto do Conquista, e a gente sabe que quanto mais eles apanham os Viltrumitas, do Conquista mais fortes não, ficam, né? De todo mundo, no caso. Sim, mas eu falo que da última vez foi muito feio, né? Quebrou ele realmente. todo mesmo. E aí eu acho que, né, por ele ter se recuperado, era meio óbvio que não ia ter jeito, né? Agora até é difícil pensar em alguém que consegue matar ele. Quer dizer, eu consigo, né? Tem alguns. E aí o Marco, logo quando ele chega, ele já quase mata o Satã com um golpe só. Porque o Damian fala que ele ali é o Satã, o Mark vai pra cima dele com tudo. Ainda bem que ele não foi no soco, né? Ele só pegou no pescoço. Não vou perder essa chance de jeito nenhum. Ele tá mais perdido, tá totalmente perdido, né? Ele não sabe o que ele tem que fazer. O Mark 100% cristão. Apaga o diabo. Eu não vou referenciar Satã. Foi muito engraçado. Isso foi realmente bom. Ele não sabe o que fazer, porque ao mesmo tempo ele vê que os caras não estão fazendo nada de errado, só que ainda assim... o diabo, né, então? O cristianismo tá tão forte na cabeça dele que ele se recusa a tratar o cara 100% bem. É muito bom. É um dilema ético, né? Você fica se perguntando até que ponto é certo fazer isso. Então. Puta que pariu. Muito bom, mano. E aí a gente tem aqui, né? Eles mostram como que é o inferno e nada mais, nada menos do que
Um buraco de fogo, não tem nada. A Terra Oca versão magma e foda-se, né? Vambora. Eles estão conversando sobre a questão, o dilema moral lá, de como os humanos veem tudo que é o inferno, né? E aí o Damon vai contando pro Mark, tentando explicar, olha, não é bem assim não, entendeu? Tipo, as coisas não funcionam desse jeito. É só uma outra dimensão, não tem nada a ver com punição, uma coisa do tipo. Não é sobre religião exatamente, né? Então é interessante esse diálogo aqui. É bom, é nessa hora que a gente vê o que o autor planejou, né, para esse ambiente, né? Que é basicamente o autor falando pro público. Só que eu prefiro muito mais quando a gente vê isso sem ter que ser dito, né? Tão explícito, porque é aquela coisa, né, de tratar o público como burro, mas nesse caso nem é isso, é só porque os caras não têm orçamento pra fazer nada, isso que que eu ia falar. gastou tudo. Nesse caso, assim, quando uma informação ela é muito difícil de ser passada, ela tem que ser explicada. E nesse caso é o que deu, porque né, não tem grana. A gente prefere que fosse um flashback ou coisa parecida, né? O elenco, né? Só Então, gente baratinha, né? pois é, inclusive a gente comentou sobre isso num vídeo anterior do Invencível, né? Que eles gastam muita grana com o elenco e pouco em animação. Aí fica essa coisa tosca aí. Olha a quantidade de vezes que o mesmo quadro é repetido, velho. Que o mesmo enquadramento. Sim. Olha isso, de novo. É muito, velho. E no final vai ser reutilizado. De novo. Sim. Aí agora eles partem pra uma missão pra pegar. Era um sangue? Era a coroa, né? Era a coroa pegando fogo. do Satã. No buraco Isso eu achei legal. No buraco sem fim, que tem fim. Dura, a animação fica, né, mais uma vez repetitiva, porém eu acho legal a conversa deles, acho engraçado. Aí eles pulam nesse buraco e fica num loop infinito, fica uns 2 minutos aí com esse fundo só indo pra cima, repetindo. É engraçado. E essa piada que foi estendida muito mais do que ela deveria. Ele fica, toda vez que o Damien Darkblood vai falar, ele tira o elmo, né? Aí o Mark fica tipo, pô, por que você não fica logo sem o elmo? Ele não, tipo, por isso fica sem entender nada. Por isso que eu achei tosco, porque eu já tinha pensado nisso. Eu falo, nossa, por que ele fica toda hora colocando e tirando o capacete? E aí se ele tivesse feito uma ou duas vezes, tipo, o que você faz isso? Isso o quê? Ah, isso. Depois isso o quê? E cortava, ficaria legal. Mas não, eles ficam enrolando. Aí ele pega e fala, ai não, por que você fica fazendo isso? Aí dá uma explicação. Até que eles finalmente chegam no fundo do poço. E se você reparar depois, os outros irmãos dele fazem a mesma coisa. Eles Exatamente. estão com capacete e nem percebem que estão fazendo isso, que é bobagem. Uma coisa que eu achei legal nessa cena é a questão de como ele começa a misturar, né, elementos do cristianismo com a mitologia grega. E aí a gente tem o Cérbero, que é o guardião mais famoso da mitologia grega, né? Guardando a coroa de Satã. Olha que mistura interessante, né? A coroa que inclusive lembra muito a própria coroa que aparece na cabeça do Hellboy, né? Quando ele tá overpowered. Então daí é mais uma parte onde eles economizam na animação, que basicamente eles dão uma desculpa esfarrapada, o Mark pega e joga o Damien pra cima do buraco. Tipo, não me atrapalha, joga ele pra cima. Aí ele só fica, ele sobe, depois cai, e todo esse tempo é o tempo que o Mark ele fica lutando contra o Cérbero e ele sai com a coroa já. Detalhe que a gente nem sabe se o Mark matou o Cérbero ou só deu um tapão nele. Fica aí. Exato, porque... A gente escuta umas porradas, mas não sabe se ele matou, né? É só isso, você só escuta a luta. E você só vê o Damien voando por aí. E acaba. Então, mais uma enrolação padrão desse episódio. Aí ele volta pro... Mano, essa missão foi muito quest secundária de videogame, tá ligado? Pega o item lá embaixo com o meu amigo NPC. Exatamente. Depois eu vou devolver o item e concluir a missão. Foi muito isso. Ganhamos moeda no XP. Pois é. Aí o diabo aí coloca agora a coroa. Satã fica overpower, né? Ele fica com um design bizarro, parecendo o Gigachat. E fica se gabando. Eu achei legal que ele tem uma cara meio desfigurada, assim, tipo... que diferencia dos outros, né? Ele tem um... Mas, tipo assim, ele era pra ser assustador, só que aí você vai ver a personalidade dele... Aí ele fica desse jeito, todo bobão, porque ficou gigante. É muito bom. Eu tô uma delícia, na bobagem eles mandaram bem. Então, na bobagem, assim, se você gosta de uma coisa mais bobona, assim, bem infantil, é divertido, tá ligado?
nesse quesito, né? Mas é porque foge muito do que a gente tava... Do ritmo que a gente tava indo, né? Das últimas coisas que a gente viu. Mas é aquele episódio pra você dar uma descontraída. Se você tá maratonando, acho que você nem fica tão nervoso, sabe? Mas você que tá esperando semanalmente, isso aqui dá uma brochada. Isso aqui, mano, quando eu assisti esse quarto episódio, eu falei, puta que pariu, agora tem que esperar uma semana pra ver um episódio de verdade. Nossa, tá louco, cara. Foi total. Olha lá, mesma coisa, ó. No mesmo lugar. Acho que vai ter de novo no final ainda, essa parada. Aí de novo eles voltam pra batalha contra a Vulcânica. Batalha final agora contra eles tomam um pau de novo. O pior é que não adiantou nada o Satã ficar overpower, né, mano? Essa aqui é a moral eu acho bizarro como que eles são... Todo mundo é extremamente fraco no inferno. Todos os demônios são extremamente fracos. Ela é extremamente fraca. Fala, porra, vocês estão no parquinho? Estão na creche brincando? Ele meteu uma... Sim. E ele meteu uma puta de uma cyber armadura brilhante, né? Que eles têm tecnologia. A gente não sabe de onde vem. Olha só como é que ele ficou, mano. Todo furado. É inacreditável, velho. Todo decomposto desse jeito. Cara, é muito triste. Né? Aí o Mark olha pra ela e fala assim, mano, acho que se eu assoprar, eu apago a vela. Acabou o aniversário. Total. Olha como que ela veio, toda corajosa pra cima dele. Aí, ó, pronto. Deu nem tempo de ver o que ele fez. Acabou. Resumindo, ele dá um soco. É o One Punch Man. Olha lá, Plau, de novo. Ela fala, como você... Opa! Ops. Aí a gente tem o vislumbre dos monstros horríveis que se eles não torturar, vai subir pra superfície e vai dar ruim. Olha que é. É o besta do Ben 10. Tá aí no inferno, vai subir lá em cima, ele vai acabar com todo mundo. Pô, a gente tem foda, bicho, né? Ele joga ele na lava. Deu um tapa nele e voltou. Então, ele joga nele na lava. A vulcânica se esconde também, ela entra na pedra. E aí a única coisa importante nesse episódio, né? Aí a gente tem, né, uma conversa da Eve contando pro William. Mano, isso aqui é zoado, tá? Isso que eu falo, mano, quem é a pessoa que mais gostaria de saber disso? Você chega e fala pro amigo dele, pô, vai tomar no cu, né? Mano, imagina, eu descobri, eu no lugar do caba desse aí, eu ia ficar putaço legal. Não, também ia, velho, na moral. Nossa, tá louco, mano. Ela conta pro melhor amigo do cara, e aí a gente também tem que entender que ele tá falando de um cara que se ele ficar com outras coisas na cabeça, dá ruim, né? Porque ele precisa estar concentrado no que ele tá fazendo. Quando ele tá com raiva, ele resolve muita coisa. Mas aí, isso aqui que deixa ele com raiva. Não é saber se... Por exemplo, o Mark ele funciona muito melhor sobre raiva. Se ele ficar com medo, ele não funciona. Então imagina ele com medo de morrer e deixar uma criança. Tá verdade, é verdade. O Mark só funciona assim. Ele não é aquele cara que, pô, no controle eu me saio melhor. Não, é descontrolado, tá ligado? O Mark, né... volta pro uniforme original, musiquinha nova, aquela cena parecida quando ele pega o traje pela primeira vez lá na primeira temporada, né? Eles estavam conversando aqui, né, como é que foi o rolê, aí a Eve chega pra contar pro Mark, né? Ela tá grávida, e daí algo acontece. Os dois voltam. Mano, o desenho aqui tá muito esquisito na cara do Nolan, mano. Eu achei muito estranho. Olha, parado tá estranho, velho. Tá mesmo, velho. Imagina se mexendo. O Ellen ainda passa, porque ele é um alienígena. Agora o Nolan tá muito estranho, veio o nariz dele o humano, ele tem muita expressão, muita coisa, né, na cara. E essa sombra, não sei se tá fazendo sentido também, né? Tipo, tá muito claro atrás e eu não sei. Uma sombra muito fechada. Não sei de onde tá. A única sombra que teria seria da cabeça, não do corpo, assim. Ficou bem estranho, velho. Pela sombra eu não consigo identificar onde tá o sol exatamente. Então, parece exatamente em cima, mas ao mesmo tempo não. A gente tem aqui o começo do Mark e o Nolan conversando, né? Sobre a guerra que tá vindo e que ele vai ter que participar e tal, né? E como que o Nolan ele tá estranho, né? Tipo, todo mundo trata ele de forma estranha agora. Ele vai começar a perceber isso daqui a pouco, né? O Mark não mudou muito, assim. O jeito que ele fala com o pai dele ficou bem parecido, igual as outras temporadas. Eu acho que ele tá mais... Na real, ele tá mais de boa agora, tá ligado? É porque ele teve aquela fase... Né, quando ele descobriu, e aí, tipo, pô, eu odeio você, não sei o quê. Só que aí quando ele viu ele lá no planeta da mãe do Oliver, né? Não, e quando ele descobriu que ele tinha um irmão. Aí ele fica revoltado, só que ele já calma, né? Agora, parece que ele tá mais focado na questão da sobrevivência mesmo, né? Proteger as pessoas a qualquer custo, né? Não só isso, né? Porque o Oliver, por exemplo, na hora você fala, porra, você fez mais um filho, que bosta e tal. Mas daí ele gostou muito do irmão, né? E até hoje acho que quase agradece, né? Por ter esse irmão.
Cara, teve uma coisa que eu acho que ele aconselhou ele no episódio, que eu não lembro o que foi, que eu até fiquei assim, caraca, mano, desenvolvimento de amadurecimento pra esse personagem, finalmente, porque eu não aguento mais, as pessoas ficam o tempo inteiro só falando pra ele o que ele tem que fazer, o que ele tem que sentir. É uma coisa tão chata, mano, que isso não acontece no quadrinho, porque o Mark do quadrinho, ele tem muito mais personalidade do que a gente vê na série, tá ligado? Porque eu também entendo que não tem tempo pra ficar fazendo as coisas, né? E aí, aquela escolha difícil. Ou o seu protagonista vai ser extremamente interessante, ou o mundo em volta dele. Aqui a gente sabe que é o mundo em volta dele, não tem o que fazer. Né? Então, foi essa escolha que eles tomaram. Só que nesse episódio, eu senti que ele tá muito mais maduro. Tipo, ele tá levando bem a questão da família, do Oliver, do pai, tá ligado? Tudo tá sendo muito certinho. Isso se reflete também mais pra frente no que a gente vai ver na luta, né? A luta, mano, o Mark melhorou demais, cara. Tá maluco. Aí tem essa parte que ele quer falar com a Deb. Isso. Deb. E aí... Eu gostei até. Eu acho que ficou até um pouquinho extenso demais, mas eu acho que é legal o diálogo, como ele quer se desculpar, mas bem perdoável o que ele fez, né? Então... nos quadrinhos ele nem pede desculpa, acredita? Ele só aparece lá e explica o que aconteceu. E meio que eu acho que ela leva muito mais de boa do que aqui, tá ligado? Ela não dá aquele soco. E eu acho assim, a galera pode reclamar porque mudou, né? Eu não reclamaria aqui, mano, porque a mãe do Mark nos quadrinhos, ela é muito mais sem graça do que aqui. Eu acho que o desenvolvimento dela aqui é muito melhor e o que justifica, inclusive, o porquê o Mark se diferencia no multiverso, ele é o único que é bom das versões dele. Porque a criação que ele teve foi diferente. E a gente vê isso através dela, tá ligado? Em diversos momentos. Então, precisava sim desse desenvolvimento dela, tá ligado? Quando eu vi a primeira vez, Invencível lá atrás, né? Primeira temporada, eu não tava entendendo. Pô, mas por que é tão relevante você ficar vendo a mãe do Marco fazendo as coisas do dia a dia dela e tudo mais, sabe? Não achava interessante. Hoje em dia eu entendo. Porque realmente precisava disso. E eu acho que isso foi, inclusive, uma falta do quadrinho, tá ligado? O quadrinho, ele não trouxe isso. Eu acho que o próprio Robert Kirkman acabou percebendo e trouxe pra poder você realmente sentir o porquê o Mark é um cara tão diferenciado, né? E outro, o feedback das pessoas, né? Porque o quadrinho ele já terminou. E aí as pessoas foram dando dicas, tipo, eu gostaria que fosse desse jeito, tal coisa poderia ser melhor. E agora é a chance dele reescrever a história de uma forma mais assertiva, né? Acaba que ela bate nele, ela bate machuca. Ele é uma parede, então nada aconteceu. E o clima fica uma merda e ele vai embora. Cara, e aí a gente tem aqui, eu acho que o maior erro da série, muitos vão achar. Tu achou um erro? Eu achei um puta erro, mano. O Tech Jacket virou mulher. Eu já tava suspeitando disso bem. Logo quando mostraram o Tech Jacket por causa do corpo, a forma do corpo já tava parecendo uma mulher, e aí foi comprovada, né? Que ela era. Então, já tava errado lá atrás na Guerra Invencível, porque o Tech Jacket matou duas versões do Mark muito rápido. Foram duas. E aqui ela ficou, sei lá, 3 dias pra matar um. Isso é verdade. Eu senti isso. Assim, a gente não sabe quanto tempo ela demorou pra matar aqueles invencíveis. Porque um problema, inclusive, que eu te falei da guerra, que é, sei lá, uma semana de batalha, mas tudo é em um episódio. Sim, então a gente não sabe se demorou 2 minutos ou demorou 5 horas pra matar aqueles Marks. Mas. Cara, e a Guerra Invencível nos quadrinhos, ela é espetacular, mano. Porque a gente tem um crossover. Esse personagem aqui, o Tech Jacket, né? Que agora virou ele tem um título dele na Image Comics, né? Então tem uma questão. Tem parte do fandom tá dizendo que é por questão de direitos. E tem outra parte do fandom dizendo que tem uma declaração do Robert Kirkman, na verdade, dizendo que ele tinha vontade de mudar para poder trazer mais camadas para os personagens principais. E aí, mais para frente, a gente vai ver que, na real, pode ser justamente porque ele tá querendo fazer a Zoe, que era o Zack, né? Gostar do Oliver. Isso é interessante, porque talvez o Tech Jacket ficou meio apagado nos quadrinhos, porque já que era um homem, né? Não, pior que não, mano. Ele tinha todo... Mano, tinha namorada, tinha desenvolvimento, tinha todo um núcleo ali, né? Mas tá vendo que é outro núcleo. Talvez ele pensou assim, eu não vou criar outro núcleo que vai ser muito trabalhoso contar essa história. Eu vou unir ela no núcleo principal. Eu acho que o que doeu mais
foi porque era um personagem que a galera queria ver porque gostava nos quadrinhos, tá ligado? Ver como que ele ia ser adaptado fielmente. Por que eu acho que doeu mais nesse personagem aqui? Tanto porque ele é um personagem mais desenvolvido nos quadrinhos. E se você pegar como exemplo a Encolhedora, que nos quadrinhos é o Encolhedor, que é a mesma merda que nada, ninguém nem lembra quando que morreu lá nos quadrinhos. E aí você traz ela, transforma em mulher, e aí constrói todo aquele drama do Rex, que é um puta de um drama foda, tá ligado? É outra parada. Isso sim é uma mudança que vale. Aqui a gente não sabe ainda se vai ser positivo. Eu acho que vai. A gente viu... então, a gente viu que o Robert Kirkman sabe fazer. Isso aqui pode se repetir de novo como se fosse uma parada parecida com a do Rex lá atrás, né? A gente viu, inclusive, isso é uma coisa até engraçada, né? Uma história que tem muitos homens, acaba que fica muito travado esse desenvolvimento mais afetuoso. Sim. Agora imagina o seguinte, se eles fazem um romance com o Tech Jacket e o Oliver, o cara... Aí sim eu ia dar... Nossa! Não, eu prefiro o Tech Jacket como mulher. É melhor do jeito que tá, então vamos lá, rapaziada. Vamos combinar. Podia ser muito pior. Sim, podia. A gente escapou legal, a gente tem que agradecer que o Robert Kirkman fez o mais suave das inclusões, porque, meu Deus do céu. E outra, eu acho que a personalidade dela eu gostei também. Ela não é aquela... Também. Aquela mulher tipo meio frouxa, sabe meio... tudo, ou sabe tudo, lutona, ou ela né? é muito dependente de tudo. Não, ela é meio foda-se pra tudo bem e se vira. tranquila. Eu acho ela legal, é descontraída e, tipo, não é boba. Ela é bem, extremamente equilibrada, assim. É da hora. Eu gostei. Bonitinha a cena aqui com o pai dela. Nossa, não mudaram ela tem nada amor, do pai. O pai ela tem amor pai. paterno também, é bom. Pô, isso aqui diferencia, né? Aí a gente tem essa cena de despedida, né? Eles fazem um último... jantar aí, né? Bem legalzinho. Foi rapidinho, da hora. E essa cena aqui doeu, hein? É legal, hein? Encontro dos melhores amigos, né? O Art e o Nolan. Só que o Nolan, ele tá com uma cabeça como se nada tivesse acontecido, né? Ele chega, e aí, cara? Bora tomar uma cerveja e tal. É porque eu acho que tem muito a ver com aquela noção de tempo, né? Tipo assim, pô, pra ele foi ontem. Exato. Passou o quê? 1 ano, 2 no máximo. Só que pra ele foi ontem, já que ele viveu mais de 1000. Né? Então... E aí, tipo, ele vem lá, pô, vou trocar uma ideia aqui com meu brother, eu sei que ele não tá... Na cabeça assim, ele não deve estar tão legal comigo. Tipo, não é aquela parada, tipo... Não é a consciência que a gente tem, tipo assim, matei um monte de gente, não é essa a cabeça dele. Ele não tá legal comigo, entendeu? Ele cara, é muito engraçado. Ele tá meio puto, né? Cara, e aí o Art até fala com ele na moral, né? Sim. Eles dão umas brincadas ali. Ele fica com um pouquinho de medo de contrariar ele, mas não dá em nada. Só que aí ele manda, né, aquela, né, tipo assim, ele fala, depois que eu voltar da guerra, eu deixo você fazer o uniforme que você quiser pra mim. Aí ele fala, pô, não vai ter como, eu encerrei sua conta. E aí ele fala, eu fiquei devendo? Aí ele fala, não é que você ficou devendo, é que eu só visto heróis. Nossa! Ele deixou claro. Cara, o que o Nolan foda. E aí depois que o Nolan sai, ó, como que fica o Art? Ele tava trancando o botão ali, mano, porque depois que ele soltou essa, ele deve ter falado assim, pronto, agora eu vou morrer. Então. Esse cara é corajoso, viu? Eu vou te falar. Mas isso que é da hora na questão da amizade, né? Porque a gente vê que o cara gostava realmente tanto dele, que amigo de verdade é esse, que vai falar pra você, tá ligado? Quando você tá vacilando, mano. Você fez merda, não vai passar pano. Mesmo que você seja super poderoso, tá ligado? E foi o que o Art fez aqui, né? Pode me acabar comigo em um segundo. Né? Exato. Aí, beleza. Aí a gente pode discutir, né? Pô, a Eve, pô, ela devia ter contado aqui que ele vai pra guerra. Aquilo que você falou, eu acho que é interessante. Realmente, eu queria que ela tivesse contado, mas se ele ficasse o tempo inteiro preocupado, ele estaria morto mesmo. Ele teria morrido, mano. Eu acho que ali no final desse episódio aqui, ele não teria tido toda aquela coragem, aquele ímpeto suicida, porque ele foi muito suicida. Não, aquilo ali foi cara, louco, tá ligado? Só que então, também, se ele não fizesse o que a gente vai mostrar, não teria servido de nada. O Conquista estaria de boa. Então... Nossa, tá maluco. Então, por exemplo, ele com um pouco de receio, mano, por conta de ter um filho, né? Já ia estragar a batalha toda. Então a Eve, no começo, eu pensei, pô, vacilou, não. Ela salvou o universo não contando, mano. Ai, mano. Aí a galera se despedindo, pá. E aí, eu acho engraçado como que o Oliver, ele é inocente, né? Ele leva uma bolsa como se fosse uma viagem, né?
E é destroçada. ele leva um monte de Não sobra nada videogame. dessa bolsa. Nossa, é verdade, né, mano? Que prejuízo. É isso que eu falo. É tanto que o Mark não levou nada, porque ele sabia que era inútil. Tudo. O cara que já ficou perdido até no... Esse Mark aqui, ele ficou perdido na ilha do Fortnite, tá? Canônico. Mano, aí aqui a gente tem a primeira interação do Oliver do Omni-Man, mano. A primeira vez que os dois se falaram, né? Que é bizarro, né? falando, e é uma merda, mano. É muito zoado. Nossa, Tudo bem que, uma assim, bosta. faz muito pouco tempo que o Oliver nasceu. Mas ao mesmo tempo, pra ele, é como se ele tivesse 15 anos. Então, é, tipo, muito tempo Sim. da vida, né? E a gente tem a personagem, né? Pô, gostei dela, mano. Eu sei, pô. Eu sempre vou reclamar de alteração de material original, né? Mas nesse caso Mas foi é- benéfico, velho. Nesse caso. Eu faz acredito sentido. que tem tudo pra ser uma puta mudança boa, né? Pra adaptação. Mas caso não seja o caso, né? A gente vai Vai ficar criticar. tipo, pô, como teria sido se fosse o cara, né? E aquilo, realmente, se ele decepcionar com o Azul, e vão meter o pau nele falando, porra, por que você não deixou como no original, Deixou o né? cara. Vamos ver, né? Eu também não acho legal repetir o arco do Rex com o Oliver e ela, não, de tragédia romântica, tá? Eu acho que é bater num bagulho que já foi. Ah, não precisa ser uma tragédia, pode ser um sucesso, né? Igual a Eve. Cara, o Cecil tava tipo assim, ele fala, né? Pô, é a primeira vez em quantos anos? 20, sei lá, 30 20 anos. Que a Terra tá sem Viltrumita, né? Uhum. E, mano, muita arrogância da parte dele, né? Porque se der qualquer ruim aí e não tiver um Viltrumita pra tampar o buraco, né? Ferrou, né? Ele não lembra os que caras podem voltar no foi o Nolan que foi responsável por matar aquele primeiro bicho lá, que era extremamente forte e tal? Mano, um monte de bicho, né? A invasão daqueles ETzinho verde lá. Pode pá, não, realmente. Assim, o Cecil, ele só tem medo porque um Viltrumita é extremamente imprevisível. Mas ele protege muito bem a Terra. É uma ótima arma. Eu acho que ele é uma visão política aqui, porque na cabeça do Cecil, né? Eu imagino que ele pensa assim. É igual, por exemplo, vamos comparar com Game of Thrones, né? Os Targaryen com dragões, automaticamente é igual a ser donos daquela realidade. É o poder maior, supremo. Sem os dragões, o poder volta à neutralidade, né? Então, na cabeça do Cecil, ele enxergava os Viltrumitas como se fossem literalmente os donos da Terra, né? Por conta do poder. Só que eles não reivindicaram nada. Aí a gente começa a ver, né, que os dois estão começando a interagir, né? Aquela coisinha de adolescente, pá, todo mundo na nave fazendo as coisinhas, né? Fazendo nada por 2 semanas, né? O tempo que demora pra chegar. O Oliver é o que tá mais, né? Tá se dando bem. Ganhou um mestre ali, tá treinando ele, namoradinha, videogame, tá de férias total, filho. Tá louco. Capô daquela mãe chata do cara. Só fica em cima dele porque o moleque é roxo. Onde já se viu. Tá lá, ó, parou pra ler, aí o pai veio pra falar com ele, fugiu Ele do sai pai. do quarto. Do Alerta nada, a nave é vermelho. atacada, eles não entendem o que acontece, e aí a cabine de comando sai dela, né, foge da região e a nave explode. Isso foi muito do nada, eu achei isso muito estranho, que foi muito... Pronto. A nave não tava... Ela é tão velha que ela não tava detectando nada. O que detectou foi o traje da Zoe, que detectou alguma coisa. Ela não sabia exatamente o que era. E aí, do nada, teve o ataque e tinham certeza quando as duas ligaram. Pode pá. Foi o traje E dela aí que o detectou. Nolan e o Oliver acabaram ficando na parte que explodiu. Na cabine da nave estavam o Invencível, a maioria da equipe, e só ficou pra parte que explodiu o Oliver e o Omni-Man, né? Então aí acabou que o Oliver, inclusive, na explosão foi nocauteado, só desmaiou. O Omni-Man aconteceu nada. Como sempre. E aí o Mark e o Ellen saem pra procurar eles e percebem que foram Viltrumitas que os atacaram. E aí a gente tem a revelação, né, pro Mark, né, que não sabia que o Conquista tava vivo. Cara, foda. Pede pro né? Cecil, vê se ele Mano, sabia de alguma coisa. Sim. Aí a gente tem o Viltrumita, o Lucan, né, atacando o Mark, que foi o cara que ficou sem tripa da última vez, mas tá Se tu lembrar inteirão o de nome novo, desses né? Viltrumitas genéricos, é impressionante. É por causa do quadrinho, porque lá fala mais, né? E você repara que o negócio do Conquista é bater no Oliver, né? Ele tá doido pra matar ele. Porque ele sabe que machucou o Mark, né? Que ofende muito o Mark, então. Cara, E mas aí- isso é meio burro, mano, da parte dele. Assim, ele lutou com o Mark, viu que o Mark fica toda vez mais forte com raiva. E aí ele vai deixar o cara com raiva. É, realmente. É burro. É que ele é muito egocêntrico, né? Todo Viltrumita é muito egocêntrico, então.
Ele tem aquela coisa, talvez, que a gente vê no Dragon Ball, né? De querer lutar com o guerreiro no potencial máximo, né? Talvez. E aí é por isso. A gente tem uma referência ao que o Nolan fez com o Vento Vermelho, lá no primeiro episódio da primeira temporada. Igualzinho. Não, e eu fiquei com medo nessa cena, por causa que a primeira coisa, mesmo quando o Vento Vermelho ele não morreu ainda, ele perde um olho. Eu fiquei, puta, será que o Oliver vai ficar cego do olho? A velocidade no espaço também, dá pra ver que eles ficam bem mais devagar no espaço. Sofre muito. Tanto que tem um momento aqui que o Conquista pega até impulso no Mark pra poder ir mais longe, né? Senão ele não consegue. Nessa parte até que Jacket acaba tomando uma porrada na cara. Eu achei isso e aí muito a gente vê também. E aí quebra o visor dela, não enxerga nada, o Allen vem proteger ela. Mano, eles estão... Pra quem nunca lutou junto, eles estão trabalhando em equipe até que bem, sabe? Tipo, não, a primeira coisa que a gente entendeu que essas armas são inúteis contra o Viltrumita. A gente não sabe como que ela conseguiu matar aquele Viltrumita lá, né? Porque eles eram mais fracos também, né? Então... Uma parada que é da hora é que essa armadura dela parece tecnológica, meio biológica, né? Tá ligada a ela e ela regenera. Sim. É muito louco. E a gente vê... Eu não consigo dizer... com base nos últimos episódios, se o Conquista é ou não mais forte que o Nolan, tá ligado? Então, também não sei. Outra, que saber, o Nolan apoiou mais do que o Conquista. Então acho que ele, mesmo que ele não era, ele ficou mais forte que ele. Eu tô achando. Puta, será que apanhou mais, mano? Porque olha só como é desgraçada a feição desse camarada. Ele é todo quebrado. Não, mas isso aí... Só que tudo isso aí foi em um ataque só. Lembra que foi o ataque daqueles lagartos. Ele perdeu o braço, perdeu o olho e fez mais alguma coisa. Então, é tudo uma vez só. Sim, não, isso eu tenho certeza. O braço eu lembro. O olho também. O olho, ele foi naquela luta, então naquele flashbackzinho. Então ele não é tudo isso mesmo não, pô. Então, não é possível. Se não me engano, ele perdeu o olho na mesma batalha. Com base nos feitos que a gente viu na série, o Nolan tem muito mais. Né? Então, tem que ver nos quadrinhos depois. O Oliver começa a ficar sem ar, o Nolan fala, vai lá respirar, aquele planeta ali dá. Aí o Conquista fala, meu brinquedinho favorito não vai sair da brincadeira não. Aí pega impulso no Mark aqui, ó. E eu acho engraçado como que ele fala, eu preciso respirar. Não é tipo, sai da água ali, pô, no canto. Não, vai naquele planeta lá, uns 500 quilômetros de distância. Vai lá respirar. Moleque, e aí a gente tem, né, o que vai virar um meme icônico, o jumpscare. Toma. Irmão. E, cara, eu achei interessante. Porque eles utilizam uma forma. Eles usam um pouco a animação como uma forma de velocidade. Eu achei isso legal. Eles economizam dinheiro em quadros, só que eles mostram por quão rápido eles são. Eles criam uma forma mais narrativa, né? Tanto que ele é tão rápido que ele só aparece na tela. É quase um teleporte, pode pá. Nossa, essa cena é absurda. Mano, ele ia matar ele, mano. Sabe por quê? Ele ia pegar aqui, ó. Com essa parte da mão, ó. Ia cortar ele no meio. Passar ele no meio. Cortar ele no meio, mano. Eu tenho certeza que ia cortar ele no meio. Porque a fisionomia do Oliver não aguenta as porradas que, por exemplo, o Mark não aguenta. Porque ele é muito novo, mano. Realmente. Então ele ia cortar ele no meio. Se cata aqui, então ele arranca a cabeça, pô. Já era. Aí o Mark fala pra ele, você nunca mais vai respirar. Nossa, eu achei isso muito louco. Aí ele começa a segurar o pescoço dele por muito tempo. E é impressionante o quão forte o Mark tá. Ele ficou infinitamente mais forte depois da luta com o Conquista. Ele aguenta porrada pra caralho. Então ele apanhando. E dá pra ver que o Conquista ele não consegue tirar o braço dele do pescoço. Tanto que ele joga do lado, joga pro outro e vai e volta e não consegue. Ele já tomou tanto soco que a máscara dele rasgou. Ele pega arranco dele do Conquista de novo. Quando ele vai tentar furar o olho dele, né? Aí ele morde o dedo, arranca, então furar o olho não vai dar certo. Eu acho uma parada engraçada como que o Oliver, ele é mais lento que o Omni-Man. Então toda vez que eles vão, o Omni-Man vai pra um lugar, ele demora um tempinho pra chegar. E aí mostra essa cena que é uma das cenas mais insanas que os caras já fizeram, assim, na série do Invincible. Ele dá um fatality no Mark. Caraca, velho. Não, e não é nem... É aí que tá o Lucan. Quando o Nolan atacou ele ele tipo, cortou a barriga dele e os órgãos dele caiu. Nesse caso, além dos órgãos, a coluna dele foi embora. Esse golpe. Mano. E aí vem a parte mais insana desse episódio. Que já não basta ele enfiar atravessar o braço dele no peito dele, pega e começa a arrancar o intestino dele pra fora. Eu acho que não teve um ser humano que não ficou desconfortável vendo essa cena aqui, viu? Não, e essa parte, ele cai em cima do corpo do Conquista pra tentar parar isso, ele pega, opa, vem aqui, e continua arrancando. Cara, é muito pesado, velho. E ele não larga o pescoço do cara, mesmo sendo estripado ali, mano.
É loucura, velho. Eu achei E no engraçado final que tem ele- uma piada na gringa, os caras falando, o Conquista não achava que o Mark tinha guts, que tipo são entranhas, tipo, ele não tem estômago pra me aguentar. Aí, ó, tem sim, ele até tirou pra fora. Malandro, ele morreu segurando as tripas do Mark, mano. É muito louco isso, velho. O Tá olho dele doido, virou, Mark. né? Ele morreu. Finalmente, agora sim, acho que ele morreu de fato. E muito obrigado, Cício, aí, ó. Patrocinou mais um fortalecimento do nosso menino. Mano, só que assim, eu acho que isso foi até bom, velho. Ele não vai morrer, Foi, obviamente. E ele vai ficar muito mais forte depois disso. Cara, isso é muito louco. Nunca mais alguém acha que atravessa o Mark com um golpe desse. Então, ele vai ficar muito mais Falando forte muito agora. cedo. Eu espero que não, mas eu acho que vai ser difícil alguém atravessar ele com um golpe desse. Tá E o que, louco. o que eu achei engraçado é que se realmente ele não pegou na coluna dele, ele não quebrou nenhum osso nessa batalha. Em compensação, o que aconteceu. Só as tripas mesmo. Ele vai ficar forte de dentro pra fora, literalmente agora. Caralho, mano. Aí o Nolan e o Oliver chegam e falam, eita porra, o que eu faço agora? Mas é isso, rapaziada. Cara, Invencível tá absurdo, mano. Eu fiquei assim, pô, como é que pode os caras faz um puta episódio desse e aí agora a gente tem que esperar uma semana pra ver? Da última vez a gente ficou triste, né? Porque foi uma merda em comparação ao que a gente viu agora. E agora um puta Então- do episódio, por isso, né, do inferno pro céu, literalmente e metaforicamente, porque puta que eu pariu. Mano, eu depois desse episódio eu fui direto lá no meu carrinho da Amazon pra encher dos volumes do Invencível que eu não tinha. Eu quero continuar lendo, mano. Tá louco, é bom demais, tá doido. Mas é isso, rapaziada. Me falem aí o que vocês estão achando. Comentem aí embaixo, deixem seu like, né? Nos apoiem aí no Live Pix também, se vocês querem coisas, mais conteúdos. Se quiser que eu traga alguma coisa dos quadrinhos de Invencível aqui também no canal. E lembrando que ainda vão ter 3 episódios, né? Então se já tá essa insanidade no 5º, imagina no 8º o que vai acontecer. Que já vai ter o traje e tal. Eu acho que vai ter mortes importantes daqui pra frente, viu? O negócio E isso é uma das tá- coisas que eu mais gostei dessa luta, inclusive, porque finalmente teve consequências, né, pro Conquista, no caso. Mas é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo Valeu. junto. Vídeo novo Valeu. todo dia, então te vejo aqui amanhã. Valeu, falou. Valeu, falou.